Vamos abrir então a nossa câmera para o entrevistado Fernando, que não é surpresa, Silvio Quinismates, que é hipnólogo, é professor, já era professor antigamente de outras áreas aí, né, voltadas para a economia, mas agora ele é professor de terapia, né, está preparando outros especialistas para tratar de depressão. E como especialista em depressão, gente, eu vou dizer para vocês, daria para a gente fazer todos os programas de todos os podcasts desse podcast só com ele, de tanto conteúdo que essa criatura, que esse ser divino maravilhoso tem na sua mente, na mente dele. E hoje nós vamos falar de um assunto especial, mas antes eu gostaria que você desse o seu boa noite, Silvio, e se apresentasse para quem ainda não conhece você. Boa noite, seja bem-vindo. Falar do Silvio hipnólogo. A gente vai falar do Silvio que trata depressão tipo 2. Só assim, de arrancada. Como que você identificou que existem 2 tipos de depressão? Porque tem muita gente nova assistindo hoje. A gente vai dar só uma pincelada nesse assunto, assim, tipo assim, o que é depressão mental? Né? Sim, vai ser importante para poder as pessoas entenderem esse processo de entendimento, né? Porque nem mesmo eu tinha me dado conta no início, né? Porque existem muitas nomenclaturas para classificar a depressão e as mais conhecidas são a depressão bipolar e monopolar. Mas o que isso explica, afinal de contas? Né? E eu penso que o melhor sistema para poder explicar um desequilíbrio emocional é a causa. Né? A causa deve ser um fenômeno, um fator norteador para poder explicar isso. E aí eu percebi que essa classificação de bipolar e monopolar não tem uma importância muito grande no que diz respeito à origem e à causa, e não torna a coisa realmente muito clara. E as pessoas não sabem exatamente o que isso significa. Então, eu resolvi desenvolver um sistema mais didático para que as pessoas possam compreender melhor. Né? Inicialmente, eu percebi a existência da depressão de origem mental, ou seja, relacionado estritamente aos fatores mentais e não a fatores físicos ou fisiológicos. Então, há com certeza 2 tipos de depressão, um que se origina no físico, no fisiológico, ou está conectado com os fenômenos e fatores hormonais. E o tipo 2 está exclusivamente ligado aos fenômenos mentais, que são os registros mnemônicos ou os traumas, microtraumas e subtraumas que uma pessoa pode registrar ao longo de sua vida. Né? Então, esses fatores físicos, fisiológicos, hormonais ou fatores mentais, traumas, microtraumas e subtraumas, são o que divide essa forma de classificar a depressão, e é uma forma didática, explicativa, para que as pessoas possam entender melhor e começar a tratar de forma correta. Porque se eu não sei qual a causa, como que vai tratar corretamente? Impossível. Não vai haver solução se eu não estou tratando de forma correta. Então isso é uma premissa básica, singular, simples e objetiva para iniciar um tratamento de qualquer coisa, não apenas a depressão. Né? Eu costumo dar exemplo da geladeira. Se uma geladeira estraga, a gente precisa chamar um técnico para descobrir por que ela parou de funcionar. E o técnico, a primeira coisa que vai fazer é o diagnóstico, entender por que ela parou de funcionar, qual a causa que levou à parada de funcionamento da geladeira. É o primeiro passo. Após a descoberta, então, é que vai se resolver o problema. E no caso da depressão é igual. Qualquer problema parte desse princípio básico, e a depressão não é uma exceção. Porém, como se trata de um fenômeno mental, as pessoas acabam se perdendo facilmente, porque existe sempre, para muitas coisas, uma sucessão de causas. Né? Quando se trata de eventos físicos, às vezes nós temos uma única causa e está identificado e resolvido. Mas mesmo do ponto de vista de eventos físicos, eventualmente nós temos uma sucessão de causas. Né? Como, por exemplo, uma infiltração na parede de uma casa. Que vai deixar a parede escurecida. Aí nós podemos perguntar, por que a parede ficou escurecida? Por causa da água. Mas será que essa é a causa primária daquela infiltração? Tem outra causa. Tem outra causa anterior, que é a rachadura. Né? E aí, se nós formos continuar procurando, tem uma anterior ainda, que é a chuva. E assim, se formos continuar procurando, nós temos o calor que fez a água dos rios e dos lagos evaporarem. Depois nós temos o sol. Ou seja, nós temos uma sucessão de causas para aquela infiltração na parede.
E aí a gente acaba se perdendo. No caso da infiltração, não vai se perder, porque você vai chegar na rachadura, tapou a fechadura, a rachadura sabe que isso vai resolver, ponto final. Mas quando se trata de fenômenos mentais, os profissionais se perdem. É incrível como as pessoas se perdem nas questões dos tratamentos mentais. E por quê? Porque, de fato, não é fácil de rastrear os fenômenos mentais e aí os sintomas são confundidos com causas. E, de fato, sintomas também podem ser causas. E aí nós temos que rastrear e buscar a causa primária e as secundárias deixar de lado, porque elas não interessam. O importante é encontrar a causa primária. E a causa primária vai ser sempre, no caso da depressão ou de qualquer problema emocional, um trauma ou um microtrauma, um registro mnemônico, um registro da memória que está ali presente no campo mnemônico da pessoa e que vai ressoar. As pessoas sabem o que significam traumas, todos já ouviram falar sobre os traumas, mas poucos realmente compreendem o mal que um trauma pode causar na mente de uma pessoa. Então, é importante a gente ter noção desses fenômenos que causam os problemas e poder entender que os traumas são realmente importantes de serem identificados. Porém, as pessoas não sabem exatamente o que é um trauma. Ouviram a palavra trauma. Tem ideia de que, eventualmente, um acidente pode causar um trauma, mas ninguém sabe que uma criança, quando é chamada de burra, por exemplo, pelo pai ou pela mãe, ou seu burro, ou sua burra, isso com certeza está causando um microtrauma. Se for uma vez só, vai passar, vai ser digerido, vai ser esquecido e tudo bem, ficará no passado. Mas se esse fenômeno se repete continuamente, ele não vai dar tempo de haver digestão daquele fenômeno, vai vir um segundo, um terceiro e um quarto, e eles vão se acumulando porque eles não são digeridos, vai ficando registrado na memória, causando aquilo que eu chamo também de toxinas mentais, que é uma palavra, uma expressão para poder designar esses fenômenos que acontecem na mente, que são toxinas. Traumas, eventos como esses, criam toxinas mentais. Toxinas mentais é essa ressonância que acontece a partir dos traumas, ressoando para a nossa vida no presente, disparado por gatilhos, que todo mundo também consegue compreender isso. Tá. Daqui um pouquinho, então a gente vai entender um pouco mais o que é ressonância, né? Essa palavra, para nós que somos terapeutas, para quem já faz terapia, ela é muito comum no nosso universo, mas talvez para quem está começando essa jornada não compreenda. Gente, essa live de hoje ela é interativa. Por quê? Porque nós estamos com um especialista aqui. Então, aproveitem, gente. Não é sempre que a gente tem aula à la vontade aí com o Silvio, tá? Menos eu, que eu sou bem especial e eu tenho aula com ele todo dia, praticamente. Então, o chat que está liberado a partir de agora, né? Já estava liberado antes, mas agora está liberado para você fazer perguntas aqui dentro do assunto, que são traumas e as toxinas que esses traumas ocasionam na nossa mente, tá? Então, se vocês aproveitarem aí, ou se fosse vocês aproveitavam para fazer perguntas aqui para o nosso professor. A Jéssica amanhã está de aniversário. Está de aniversário amanhã. O assunto hoje dessa live, na verdade, é meu aniversário. Quanto trauma que esse povo... Sabe o que eu acho? Não era de aniversário. Você tinha um microtrauma ali, um trauma de aniversário, microtrauma. Né? Microtrauma de aniversário, né? Exato, tinha. Tu aceita conversar se expor na internet sobre certeza, isso? É aprendizado. Aproveitar. Quando a gente conheceu o Silvio, eu sou muito festeiro, eu adoro comemorar meu aniversário, eu conto para todo mundo que eu estou de aniversário, eu adoro ganhar presente de aniversário. Mas a gente começou a perceber, porque ele também não tinha consciência, foi depois de um tempo que ele tomou consciência, que o Silvio ficava assim meio constrangido de receber presente e feliz aniversário. E aí ele descobriu por quê. Por que isso acontecia, Silvio? Pois então, família muito pobre quando criança, né? E eu sou o filho mais velho. E aí havia muita dificuldade para se comprar qualquer coisa sobressalente, sobretudo um presente de aniversário. Então, eu não recebia presentes de aniversário, eu só recebia um parabéns e ficava por isso mesmo.
E aí depois os meus irmãos foram vindo, os menorzinhos, e daí as condições financeiras dos pais foram melhorando um pouquinho mais, e eles passaram a receber presentes, enquanto que eu, quando tinha aquela idade, não recebia nada, né? Então, esses fatores acabaram gerando um pouco de desgosto, por assim dizer, da criança, né? Da minha criança, ao não receber presente, vendo às vezes que outros amiguinhos recebiam presentes nos seus aniversários. Eu compreendia que havia dificuldade financeira dos pais, a criança já compreendia isso, mas entre compreender na razão e a emoção, sentir aquilo, são coisas diferentes. Eu não tinha maturidade suficiente para digerir. Então, foi gerando alguns microtraumas que foi se somando a cada aniversário, e com o passar dos anos, eu realmente desenvolvi uma certa aversão à data do meu aniversário. Não era algo muito intenso, era suave, mas ali estava presente. Com o tempo eu acabei me dando conta, e aí eu percebi que realmente a data do meu aniversário não era um momento agradável da minha vida, eu procurava evitá-la. E eu, inclusive, enganava as pessoas com a data do aniversário, enganava entre aspas, na brincadeira, mas eu fazia isso, né? Para que no dia do meu aniversário ninguém se desse conta direito e que passasse batido. Realmente é curioso, mas assim era. Aí isso era um ressoamento, né? Era um ressoamento de microtraumas da minha infância. Tá, então a gente vai entrar nessa questão do ressoamento. O aniversário do Silvio é dia 19, né? É dia 19? 19 de junho. Dia 19 de junho, tá, gente? Esse ano já foi, mas caso vocês queiram mandar os parabéns e presentes para ele, agora ele sabe receber. Ele aprendeu. Daqui um pouquinho a gente vai fazer, tem uma pergunta aqui da Jéssica Hash. Daqui um pouquinho a gente vai fazer a pergunta, só gostaria que você explicasse, então, o que é um ressoamento, Silvio? Sim. Aproveitando esse teu caso aqui. Vamos imaginar a corda de um instrumento musical como um violão. Uhum. Quando eu puxo a corda, o ato de puxar a corda é um ato físico, mas ele vai gerar um ressoamento de um som. Ele vai produzir um som. Aquele som ressoa, né? Ressoa através do ar. No caso de um trauma, ele ressoa através do tempo, né? Dentro do nosso sistema mnemônico, dentro da nossa memória. Porque uma coisa que é importante que as pessoas entendam é a formação do nosso eu. O meu eu, o eu de você que está me ouvindo aqui, ele é formado de memórias. Se, por exemplo, surgisse um mágico aqui no estúdio agora e apagasse a minha memória, ou surgisse na sua casa e apagasse a sua memória, em seguida ele perguntasse, quem é você? Perguntasse para mim, eu não saberia responder. A minha memória sumiu, eu não sei mais quem eu sou. No caso de você, se perguntarem para você que está me ouvindo também, quem é você, você não vai saber dizer. Inclusive, você não vai nem entender a pergunta porque esqueceu o português também, né? Português é um elemento que também está na nossa memória. Então, apagou-se o nosso eu. Baseado nisso, a gente pode chegar à conclusão de que o nosso eu é formado de memórias. Os tijolinhos do nosso eu são memórias, ponto final, indiscutível, é simples de demonstrar. Então, se o nosso eu é formado de memórias, as nossas memórias, se forem boas, terão um ressoamento bom e positivo, porque basta eu lembrar do meu passado e eu terei excelentes memórias, e isso vai ressoar na minha visão de futuro, tendo uma percepção de que se o passado foi bom, há uma grande chance de o futuro também ser bom. Mas se eu tenho muitos traumas ou microtraumas no meu passado, isso começa a ressoar. Como aquela cordinha do violão ressoa através do ar, transmitindo um som, esse ressoamento, no caso dos traumas, também vibra através do tempo dentro da nossa memória até o presente, transmitindo uma sensação de tristeza, de melancolia, ou uma sensação de ameaça dos medos que nós tivemos na infância, relembrando aqueles processos, ou sentimentos de raiva e de mágoa que aconteceram quando nós éramos crianças. O ressoamento é a gente não ter uma visão clara daquele passado, mas ao mesmo tempo receber os sentimentos daquele passado. Esse sentimento é um ressoamento, né? Se eu lembrar, por exemplo, de alguém que eventualmente tenha me dado um tapa na cara há algum tempo, eu lembro daquela cena, vai me dar raiva. Essa raiva é um ressoamento pelo fato de eu lembrar daquela cena. Porém, no caso dos traumas, microtraumas, a gente não precisa lembrar da cena visualmente. Eu posso lembrar da cena apenas do ponto de vista emocional, porque a nossa memória tem várias facetas. Tem a faceta visual, tem a faceta auditiva,
tem os aspectos dos 5 sentidos em geral e também os aspectos relacionados aos sentimentos, às emoções e outras memórias além dessa, mas vamos nos fixar nessa. E aí, se eu lembro de uma raiva e não estou lembrando de um elemento visual relacionado àquela cena, eu só estou lembrando da raiva, não estou lembrando do visual. E isso faz com que às vezes eu fique nervoso, fique com raiva e sem saber por que eu estou nervoso ou com raiva. Ou fique triste, sem saber por que eu fico triste. Ou, eventualmente, tenha fortes sentimentos de ansiedade. Ansiedade é um reflexo dos nossos medos normalmente de criança. Criança que passou medos presenciando briga dos pais. Uma criança pequena que presencia briga dos pais tem medo, tá? Medo daquele cenário, porque a criança, ela se assusta. Mesmo que a briga não seja com a criança. Mesmo que a briga não seja com a criança, porque ela ama o pai, ama a mãe, e aqueles gritos, aquelas palavras de raiva, a criança sente aquilo, a criança é muito sensível, e às vezes ela vai chorar só de estar presente nesse ambiente, e isso passa para ela uma sensação de medo, e esse medo vai ficar registrado na memória dela, e quando ela crescer, ela vai ressoar. A maioria das pessoas que têm ansiedade mais fortes, elas presenciaram briga dos pais na infância, ou às vezes outros tipos de desentendimentos, não apenas dos pais, às vezes de outros parentes para o próximo, ou às vezes de irmãos mais velhos, enfim, presenciou briga, tá? Briga para uma criança traz medo, tá? Traz tristeza também, dificilmente traz raiva, porque a criança ainda não sente raiva daquilo ali, ela sente mais medo e mais tristeza, mas normalmente é medo mesmo. Esse medo vai ressoar no futuro, se transformando naquilo que a gente chama de ansiedade. Quem está me ouvindo agora, nesse momento, pare para pensar o seguinte: se a ansiedade não é um forte sentimento de ameaça, é um sentimento de ameaça. Medo vem do quê? Da ameaça. Então, ansiedade está fortemente conectado com ameaça. Portanto, há uma ligação muito forte entre medo e ansiedade. Então, a ansiedade é ressonância ou ressoamento, tanto faz, de medos que nós vivemos no nosso passado muito intensos. Eu acho que um exemplo interessante que a gente pode colocar, que me veio na mente enquanto você estava falando, Silvio, é tipo aquela pedrinha que cai num lago e as ondas vão indo excelente. Indo longe. Existe ali a gente pode definir isso como uma frequência, que é uma onda, uma frequência ali, né? Uhum. Então, justamente, o ressoamento é isso. Nesse caso, eu estou falando dos medos que vão ressoar na forma de ansiedade. E se forem muito intensos, eles podem vir a se transformar em síndrome do pânico, né? E no caso dessas cenas, elas também geram tristezas, porque a criança acabou de perder uma coisa. Ela perdeu a paz, perdeu a tranquilidade. Confiança, muitas vezes. Confiança, exatamente. Naqueles adultos. Criando, às vezes, um sentimento de rejeição, porque desse adulto, quando estão se desentendendo, eles não têm tempo para dar atenção e amor para a criança. Então, ela perdeu a atenção e perdeu o amor. E, então, vai somando uma série de fatores. E quando a tristeza for aumentando demais, for somando, ela vai, no futuro, também se transformar em depressão, né? Obviamente que a depressão tem vários fatores, né? Mas esse é um dos fatores fundamentais da ansiedade e também da depressão. Geralmente a tristeza está por ali dando sopa, né? Junto com isso. Exatamente. Né? Vou trazer, então, aqui para a pergunta. A Jéssica mandou uma pergunta aqui. Eu li que até os 7 anos, eu acho que é isso, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, tá, Jéssica? Se tu puder escrevê-la novamente, que até os 7 anos as pessoas adquiriam os traumas. Gostaria de saber se isso é realmente real. Eu acredito que é isso que ela perguntou, né, gente? Eu acho que é isso, Se é verdade que é até os 7 anos que os traumas são instalados. Na verdade é o seguinte, até os 7 anos a maioria dos traumas são instalados. Se uma criança não teve nenhum trauma até os 7 anos, depois disso, as chances de ela conseguir digerir os eventos é muito mais fácil. Uma criança que tem muitos traumas instalados ao longo desses primeiros 7 anos, qualquer coisa que aconteça depois vai continuar se transformando em trauma também, porque ela não vai nem conseguir digerir aquilo, porque não digeriu os anteriores, os novos vão ficar mais difíceis. No entanto, uma criança que não teve traumas até os 7 anos de idade, e obviamente que esse 7 aqui é uma metáfora, né, porque é apenas uma classificação. É um ponto de referência. É um ponto de referência, exatamente. Então, se a criança não teve nenhum trauma durante esses primeiros 7 anos,
Depois, se acontecer um trauma, ela está preparada para digerir o evento que aconteça e deixar aquilo no passado, sem se conectar com aquilo. Então, onde quer que a Jéssica tenha lido isso, a Jéssica Hash, de fato, é verdade, é isso mesmo. Verdade, né, tem, nisso. Com certeza, exatamente isso. A Fernanda está colocando mensagem ali para nós. Foi isso mesmo que ela perguntou. Boa noite para a Marileia de Assis, que está assistindo a gente. Então, gente, essa live de hoje é interativa. Dentro do assunto, vão fazendo perguntas aqui para o Silvio. A gente está falando hoje dos traumas. Esse assunto é muito sério. Assim, eu tenho uma percepção muito profunda, e o Silvio, como meu terapeuta aqui, não me deixa mentir, a quantidade de traumas que eu tinha sabe? E eu ainda tenho, assim, os chefões eu já resolvi. Que a gente fala assim, os chefões. O que eu acho hoje ainda, no meu sistema, na minha programação mental, são microtraumas e cópias de programações que não me ajudam a crescer e eu também não quero mais dentro de mim, não fazem mais sentido. Como que os traumas, Silvio, travam a nossa vida no adulto? E, mais ou menos, se existe uma idade onde a gente vai sentir mais aquilo que aconteceu na infância? A tua pergunta, Jéssica, é excelente. A forma mais fácil de entender como que os traumas prejudicam a nossa vida é que uma pessoa com muitos traumas, ela não consegue ter foco. A mente dela fica vibrando o tempo todo, numa frequência assim, onde ela realmente tem dificuldade de pensar de forma longa sobre um determinado assunto. Ela não consegue ter pensamentos muito longos, e ela não consegue, por exemplo, ler um livro, ou vai ter dificuldade de ler um livro, sobretudo um livro mais técnico. Às vezes um romance pode até ser mais fácil, mas um livro mais técnico ela vai ter muita dificuldade de se concentrar. Qualquer pessoa que esteja me ouvindo nesse momento e que tenha dificuldade de concentração, normalmente está relacionado a presença de traumas, tá? Numa quantidade maior ou menor. Eu estou dando exemplo da leitura, mas obviamente que isso não basta, porque há pessoas que não têm o hábito da leitura, então vão ter dificuldade do mesmo jeito, mesmo que não tenham traumas, né? Mas às vezes realmente um trabalho que está desenvolvendo, ou às vezes até uma atividade simples, a pessoa não consegue se concentrar em lavar a louça sequer, não consegue se concentrar em fazer a comida porque acaba deixando queimar muitas vezes, é dificuldade de foco, de concentração. Então, se a pessoa tem muita dificuldade de foco, normalmente está associado a problemas emocionais. Quem tem problemas emocionais já sabe que tem dificuldade de focar. Portanto, vai ter dificuldade de se desenvolver como ser humano, vai ter dificuldade de se concentrar na solução de problemas. Essas pessoas tendem a ficar mais nervosas, tendem a perder a calma com mais facilidade, tendem a se irritar com mais frequência e mais profundidade, tendem a não entender bem certos cenários que podem ser normais, como receber um não, ou às vezes ter que dar um não, e elas passam a ter dificuldade de lidar com o não. São apenas alguns exemplos que não necessariamente são todos simultaneamente, mas uma boa parte deles aparecem com bastante frequência. Essa do não, assim, eu acho que é uma das mais comuns nas pessoas, e eu percebia isso em mim. Deus me livre falar um não e Deus me livre receber não. Porque vocês podem até não saber, gente, mas as pessoas que têm dificuldades para dizer não, para pensar se no fundo você também tem dificuldade para aceitar um não, tá? Porque você não entende o papel do não. Você usou o exemplo, por exemplo, Silvio, tenho uma dificuldade, por exemplo, para fazer uma tarefa simples, como, por exemplo, lavar a louça. Não consegue manter o tempo de foco suficiente para que aquela atividade seja efetivada. Ou começa muitas coisas e não termina, por exemplo, né? Uma amiga minha diz, é muito bom iniciativa, mas de acabativa é péssimo. E às vezes não é TDAH, às vezes é a mente cheia de toxinas, digamos assim. Exato. Falando mais especificamente agora sobre as toxinas. Nesse exemplo, estou ali lavando a louça, mas não consigo manter meu ponto de foco. Ou estou fazendo um trabalho para a faculdade, para a empresa onde eu trabalho, não consigo manter meu ponto de foco. Na mente, o que está acontecendo?
na mente está acontecendo a dificuldade de concentração em função de que a pessoa não está bem emocionalmente, e aí não consegue se concentrar. Ou seja, ela está sintonizada com tristeza, está sintonizada com medos, no caso, mais frequentemente a ansiedade nesse caso, com preocupações crônicas, né, que é bastante comum também, preocupações crônicas, e também raiva e mágoa, né? Isso tudo faz com que a pessoa não consiga se concentrar. Imagina, alguém que está com um forte sentimento de ameaça. Como que alguém vai se concentrar que tem forte sentimento de ameaça? No caso, a ansiedade. Né? Quando alguém está com raiva, ela tende a ficar nervosa. Mesmo sozinha, lavando louça ou fazendo uma comida ou qualquer coisa do gênero, ela fazer qualquer coisinha errada e é uma tendência maior, porque não está conseguindo se conectar, bate uma coisa, vira, já começa a dizer palavrão para ela mesma, já começa a se condenar, e esses fatores todos fazem com que ela vá acumulando maus sentimentos e micro sentimentos de culpa também, porque ela fica se culpando porque deixou queimar alguma coisa, porque quebrou alguma coisa, né? Uma vez a gente comentou, Jéssica, sobre a questão do celular, né? Eu pensei nisso agora, Silvio, eu ia usar isso agora. Transmimento de pensação, então fala. Como é que é? Transmimento de pensação. Transmimento de pensação. Acontecia uma coisa muito interessante comigo, gente. Não parava celular na minha mão, na minha vida, tá? Tanto que o último celular que eu tive depois desse, né, que está aqui me acompanhando, que ano que vem vai ser trocado por um modelo bem melhor, um dia o Silvio me chamou a atenção por causa da quantidade de vezes que eu derrubava o meu celular. Vivia com a tela trincada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele disse, Jéssica, eu tenho uma suspeita, porque isso foi em 2018, 2019. Isso. Eu tenho uma suspeita que esse negócio de tu viver quebrando o celular tem um fator emocional por trás. Então, nesse caso, Silvio, só um detalhe. Eu estou agora com o mesmo celular desde 2019. E o meu celular está inteirinho em folha. A gente tem um trincadinho, mas também daí, né? Vamos, né? Também tem a minha limite, né? Tem limite, tem a minha margem de erro, né? Exato. Mas, Silvio, nesse contexto, assim, o que acontecia? O que acontece nesse tipo de caso? Continua sendo uma teoria, porque eu não fiz uma investigação profunda, mas a gente vai observando que o celular é uma peça que está continuamente conosco e ele é sensível, né? E aí quando a gente perde foco nas nossas coisas, a gente não consegue tomar cuidado direito do celular, a gente acaba esquecendo, às vezes, que está com ele na mão, vai pegar ele de qualquer jeito, não pressiona ele corretamente na mão, então tende a ser um reflexo das nossas ações no cotidiano, e aí ele começa a cair muito e quebrar a tela, né? Em algum momento vai quebrar a tela. Então, assim, uma vez ou outra, um quebradinho ou outro, vai poder acontecer, mas se está muito intenso, procure observar pessoas que você conhece que realmente tem problemas emocionais. Normalmente o celular vai estar com a tela com bastante fraturas, né? Obviamente que é uma teoria, mas ela tem se mostrado verdadeira até o presente momento. Eu obviamente que não comento nada, mas eu fico observando, né? Não passa despercebido, porque faz parte do nosso trabalho, da nossa profissão, né? Então vamos jogar pro pessoal aí de casa. Dá uma olhadinha no teu celular. Teu celular, Fernando. O teu tá inteiro, Fernando? Dá uma olhadinha. Você que está assistindo, dá uma olhadinha na tela, na parte de trás do teu celular. Agora facilitou bastante, que agora a gente tem capinha, tem película de vidro também. Protege bastante, né? Para os desalinhados emocionalmente, aí dá uma mão, né? Mas dá uma olhadinha no teu celular, dá uma olhadinha. Se o teu celular está estruchado de tanto cair, talvez esteja na hora de você procurar um terapeuta. Ou seja, reflexo, né, dessas telas quebradas dos nossos problemas emocionais também. A mesma Jéssica que fez a pergunta antes colocou agora, o meu tá com a película toda quebrada. Deixa eu ver aqui, o pessoal está fazendo comentários, né? A Sheila, um grande abraço, um grande beijo para Sheila aí. Ela disse, eu não posso ouvir ninguém falar alto. Que lembro da minha mãe gritando comigo dentro de casa. Aí, ó, ressoamento. Esse é o ressoamento. Isso certamente me causou um trauma. Já tenho 51 anos
e me abalo ainda muito com isso. Então, esse é um exemplo muito prático assim do que seria o ressoamento, né? Ô, Jéssica, aproveitando que ela apresentou um exemplo, vamos falar um pouquinho sobre como que seria uma forma de tratar um trauma como esse? Ótimo, perfeito. Né? Porque aqui, na verdade, nós temos microtraumas que se transformaram em um grande trauma pela soma deles, porque isso daí aconteceu com muita frequência, né? Como é que é o nome dela mesmo? Sheila. A Sheila. A Sheila estava com a gente lá no final de semana. Ah, Sheila. Então tá. Oi, Sheila, tudo bem? Então, assim, cada uma das vezes em que a mãe gritava era um microtrauma, e foi somando, até que realmente ficou registrado na forma de um trauma pela quantidade, né? Como que se trata um fenômeno como esse, né? A gente faz regressão de memória, volta aquelas cenas, a gente faz o enfrentamento daquelas cenas, só que agora o adulto consegue enfrentar, a gente prepara o adulto para enfrentar a cena diferentemente da criança, porque a criança está lá dentro ainda de nós, né? Porque nós somos formados também das nossas crianças do nosso passado, nós voltamos à nossa criança, mas com uma percepção de adulto. O adulto está mais preparado para voltar naquele passado, junto com, metaforicamente, a criança, ajudar a criança a enfrentar aquele cenário. E aí tem técnicas para que aquela sensação que a criança sentiu seja permitido passar. Ou seja, porque entrou na criança e ficou presa, está lá dentro dela até hoje. Então é preciso libertar aquele sentimento que a criança passou, que nesse caso é medo, né? Medo da mãe. Isso gera a ansiedade. Com certeza, em alguns cenários, dispara gatilhos de ansiedade e faz com que ela se sinta mal em alguns momentos. Então, nesse caso, a Sheila até está comentando que ela falou comigo ontem. Ela, sua criança interior, ela, sua mãe. Ficou... tá. O Silvio falou com ela ontem. Sim, sim, pois agora, porque são tantas Sheilas, que eu não sabia quem era essa Sheila. E é tanta gente nesse nosso universo. Nesse caso da Sheila, por exemplo, então quem sente essa sensação que não é agradável quando alguém fala alto, porque o gatilho disparou a sensação do trauma, não é ela adulta. Não é ela adulta, é a criança que está dentro dela na memória, porque nós somos feitos de memórias. Então, a gente olha para nós e se vê adulto, mas a criança que foi nós está lá dentro da gente, fazendo parte da nossa memória. Aí alguém gritando ou falando alto faz com que aquela criança que está lá dentro fique com medo. Interessante isso. Tem muita gente, Silvio, que não busca uma terapia como essa. Tanto eu, quanto o Silvio, quanto o Fabiano, que também trabalha com a gente na Signe e a Deva, nós levamos... É um tipo de terapia de enfrentamento, né? Vai se enfrentar aquilo que tem dor, que tem medo, o trauma. E muita gente tem medo do enfrentamento. Por que o enfrentamento é importante? Nesse sentido, muitos têm medo do enfrentamento, mas não têm consciência que continuar sofrendo dá mais medo ainda, mas elas não sabem disso. Tá. Então, porque é tipo assim, eu não vou, porque eu não vou mexer nessa dor aqui de novo. Ou não vai mexer nessa dor durante 5 minutos para sofrer 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, por quê? Porque a pessoa não sabe que é importante ir lá mexer para curar. Ou seja, como é que você vai curar uma ferida sem tratar a ferida? Às vezes não tem que colocar álcool na ferida, arder para poder tratá-la. Que essas crianças de hoje, a gente fala que é muito Nutelinha, que o mertiolate de hoje em dia não arde, né? Mas que a gente usava quando era criança, Jesus ardia do pra céu. Caramba. Então, realmente é preciso voltar ao passado, mexer na dor. Como é que você vai enfrentar uma dor sem tocar nela? Ou seja, entrar naquela dor é preciso enfrentá-la. Vai doer de novo? Vai. Só que agora é o adulto que vai enfrentar, não é mais a criança. Só que quando a pessoa diz assim, eu não quero voltar lá, é a criança dela falando. Não é o adulto falando, é a criança falando. Ela nem se dá conta que ela, nesse momento, está tendo o sentimento de criança. Não é um sentimento de adulto, porque o adulto não teria dificuldade em enfrentar aquela cena, porque o adulto hoje supera aquele adulto que magoou a criança do passado. Então, é a criança que está dentro de nós que não quer enfrentar, não é o adulto. E por que o enfrentamento é importante?
Enfrentamento é importante porque é a única forma de eliminá-lo, né? Não há como eliminá-lo à distância, ou seja, eu preciso chegar nele e dissolver, eu preciso dissolver. Como que eu vou dissolver se eu não encontrá-lo? Para encontrá-lo eu tenho que vê-lo, e ver no campo emocional é sentir, né? Nesse caso, ver, não é que eu ver com os olhos necessariamente, é sentir. Então, é preciso sentir para poder achar. Depois que acha, você sente e aí você ressignifica. Que numa linguagem mais simples, você apaga o sentimento. Ele deixa de existir, você o dissolve, ele some, desaparece. E daí não ressoa mais, porque desapareceu. Imagine, por exemplo, no caso dessa Sheila. Mãe, da Sheila, que usava a voz muito alta, que gritava, que, enfim... aí a gente vai no passado e dissolve o sentimento que gerava para a menina Sheila, naquele momento, dissolve o sentimento, então com aquele sentimento dissolvido, desapareceu. Se ele desapareceu, agora alguém pode falar alto que já não vai mais ressoar, porque não existe mais aquele passado de medo. Existe a cena, a lembrança da cena visual, mas não existe mais a lembrança da cena emocional. Por mais que a pessoa tente se lembrar o que aquilo causou nela, ela já não vai lembrar mais. Nesse caso, a hipnose apaga o sentimento. Se podemos traduzir de uma forma simples, que as pessoas possam entender, a hipnose apaga o sentimento. Passa uma borracha no sentimento. Não a memória. Não a memória visual. O cenário, né? O cenário continua existindo porque faz parte da história da pessoa. E não seria ético a gente apagar o cenário. Né? O que a gente apaga é o sentimento. Tem uma cena de raiva, eu quero ir até lá e apagar a cena de raiva. Você só apaga a raiva. Eu quero ir numa cena de medo. A criança ficou presa num quarto escuro e agora tem medo de ficar fechada ou do escuro. O adulto de hoje tem medo do escuro. A gente apaga naquela cena o medo do escuro somente, mas a lembrança de que aquilo aconteceu permanece lá. Ok, então é explicado, gente. Aproveita, então, façam perguntas para o Silvio, aproveitando, a gente tem mais um tempo aqui ainda dentro do nosso bate-papo. Se a gente pudesse traduzir de uma forma mais simples, eu acho que é um pouco de tudo que a gente está falando até agora, Silvio, o que são toxinas mentais? Pois é, toxinas mentais é uma expressão metafórica, simbólica, para descrever o veneno que está dentro de nós. Pois é, ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, melhor dizendo, que a tristeza, agora que quando a gente disser, vai entender, tristeza é uma toxina. Quem é que quer tristeza dentro de si? É uma toxina. Raiva, por exemplo, raiva e mágoa produz enxaqueca, dores de cabeça, pode produzir dores no ombro pode produzir bruxismo, pode produzir uma série de dores. A raiva e mágoa produz dor. Ponto final. Produz muita dor. Quanto mais raiva... Se uma pessoa tem enxaqueca, gente, provavelmente volta atrás na sua vida e vai ver que tem muitas cenas de mágoa e de raiva. Tá? Enxaqueca está muito relacionado com cenas de mágoa e de raiva. São toxinas. Esses fenômenos, né, esses sentimentos negativos, são as toxinas. É uma forma de me referir às toxinas. E também mágoa e os medos. Os medos também são toxinas, né, porque eles nos fazem sentir ameaça, que não existe muitas vezes. Mas assim, Silvio, tristeza, raiva, medo, por exemplo, não são emoções comuns do ser humano? São emoções comuns, e se a gente puder nos referir a ela como coisa boa ou ruim, o que a gente vai dizer? São ruins. São ruins. E aí, a expressão toxina é para chamar um pouco mais a atenção e poder reunir todas dentro de um único grupo. Aqui eu estou falando de tristeza, de sentimento de ameaça, de medo, de raiva, de mágoa, mas também tem mais. Tem sentimento de vergonha, tem sentimento de humilhação. Por exemplo, uma criança que foi abusada enfim, um adulto hoje, que no passado foi uma criança, foi abusada, tem um sentimento de humilhação muito forte. E isso é uma toxina que ficou lá dentro dela. Né? Aí temos os sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono. Todos esses elementos são toxinas mentais. Essas toxinas são veneno. Da mesma forma que, ou seja, da forma como eu coloquei, que fica muito mais claro, a raiva e a mágoa produzem dores. E a mais frequente é a dor de cabeça, a enxaqueca.
então isso é uma toxina, ou seja, é um veneno produzindo a enxaqueca ou a dor de cabeça. Essas toxinas, esse veneno, acho que é importante destacar aqui que não envenena só a pessoa, mas o ambiente onde ela está inserida e isso, consequentemente, os relacionamentos. Né? Exato. Envenena o ambiente porque as pessoas ao nosso redor, elas acabam copiando aquilo, né? Como assim copiando? Imagina uma pessoa falando num ambiente cheio de raiva. As outras pessoas ao redor vão ficar com raiva também, porque há uma frequência no tom de voz que vai ser absorvido pelas outras pessoas e inconscientemente copiado, e todo mundo vai ficar com raiva. Parem para observar qualquer cenário onde haja uma pessoa com raiva, todos vão ficar com raiva. Daqui a pouco todos estão nervosos, né? Exceto alguém que entenda esse processo e consiga se blindar. Mas não é uma tarefa muito simples. Quando alguém está na presença de outra pessoa extremamente triste e não souber como se proteger, vai ficar triste também. Vou dar um exemplo positivo agora para ser entendido, aí vai ficar mais fácil de compreender. Imagine um cenário onde há um bebezinho que começa a rir. Tem 10 adultos ali. Eu já sorri só de imaginar a cena que você falou. O bebê começa a sorrir, todo mundo começa a rir junto. Tá? Esse cenário é mais fácil de ser compreendido. A tristeza, as pessoas não se dão muito conta, mas é igual. Ou seja, os positivos e negativos, nós tendemos a copiar as pessoas ao nosso redor. Então, se uma pessoa está mal, preste atenção, você vai tender a deixar as outras pessoas más ao seu redor também. Filhos, marido, esposa, eles vão... Porque vai contaminar o cenário, né? Vai contaminar o cenário. Inclusive, nesse sentido, é interessante destacar que, normalmente, pais com depressão vão gerar uns cenários onde os filhos vão tender a ter depressão também. Tá? Aumenta a chance, né? Aumenta a chance, não quer dizer que será, mas aumenta bastante a chance, porque aquela criança ela tende a sintonizar com o pai, a sintonizar com a mãe por meio da simpatia e começar a copiar aqueles sentimentos sem saber, sem se dar conta. E depois tem um outro fenômeno que nós, humanos, nós somos exímios copiadores, nós copiamos tudo, né? Por exemplo, eu costumo dar de exemplo a língua portuguesa. Todos nós, nesse cenário, aqui no Brasil, falamos português. E é um processo de cópia o aprendizado, cópia total, né? Se nós copiamos o português de uma forma tão exímia, tão perfeita, dá para deduzir que nós copiamos tudo ao nosso redor. O que é a cultura, se não um fenômeno de cópia, onde um copiamos do outro, né? Nós aqui não vivemos na cultura árabe, mas se trouxer um árabe para cá, ele vai trazer a sua cultura junto, que é aquilo que ele copiou de lá. E nós vamos perceber que a forma de ele ser é muito diferente da nossa. Né? Então, é um exemplo de cópia cultural. Então, nós copiamos tudo nesse contexto. Então, desculpa aí. Está na hora de tomar o remédio. Exatamente. Enquanto isso, esse assunto, na verdade, de cópia, ele... seria um assunto para um podcast inteiro, Silvio. Até eu acho que talvez o nosso próximo bate-papo expansivo pode ser sobre isso, sobre cópia, né? E por que algumas pessoas têm tanta facilidade de se intoxicar com a toxina dos outros, tá? Vocês já devem ter visto, não sei se tu já viu por aí, Fernando, um vídeo promocional de marketing da Coca-Cola que usou dessa nossa habilidade de cópia e dessa artimanha, né, de copiar a frequência que está se expandindo no ambiente. E é uma coisa muito simples. Tem um cara no metrô com um celular com fones de ouvido. O cara está encostado, né, assim, no metrô, vagão lotado, e o cara começa a rir de algo que ele está vendo no celular. Só que a risada dele é tão contagiante que em alguns segundos todo mundo no vagão está rindo junto com ele. Então, dentro disso que você estava explicando, tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo também, é o contágio, né? Exatamente. Tem um aspecto positivo e negativo, os dois. Tem um comentário aqui, mandar um abraço para o Kurt, nosso amigo, né, o pessoal aí do Instituto Semente Estelar. Ele está falando aqui o seguinte: bom lembrar que nós contaminamos por ações, pensamentos... que nos contaminamos. Tá. Nos contaminamos por ações, pensamentos e alimentos. Então tá um abraço aqui pro José e pra Michele. A RM Transportes, boa noite. Quem é a RM Transportes? Deixa o nome aqui pra gente. E eu vi passar antes de relance aqui
que estava nos comentários, a Dona Carmen e a família, né? Família da Dona Carmen, um abraço para toda a família. Então, sempre que podem, assistindo e interagindo com a gente aqui no podcast. O nome do comercial é Hire Contagiante da Coca-Cola, foi gravado num trem na Bélgica. Olha, viu? Nosso produtor aí é maravilhoso. Então, para quem quiser ter um exemplo de como é isso, mas depois, espera o podcast acabar, não é para procurar agora, hein? Rir é contagiante é o nome do vídeo. Você vai achar no YouTube esse vídeo. E isso é tão contagiante que você começa a rir de ver as pessoas rindo ali no... E aí a gente pode entender a habilidade humana de copiar. Tem alguém começando a rir, numa gargalhada, os outros começam a copiar. Eles não se dão conta do processo inconsciente que é isso. De cópia. Né? De cópia, exatamente. Então, da mesma forma que a gente faz positivamente, nesse caso, a gente faz negativamente também. A gente copia tudo. E aí imagina um cenário onde tem alguém que tem problemas emocionais em casa, uma pessoa com autoridade, o pai ou a mãe, a criança tende a copiar. Aquela pessoa que as outras pessoas tendem a dizer, aquela fulana lá tem uma energia ruim. Chegou, bum, o ambiente baixa, assim. Na verdade, é as toxinas dela que a gente está copiando, seria isso? Na verdade, é a forma como ela reage, né? São as palavras dela, a entonação dela, o jeito dela falar, que são copiados, né? Aquela pessoa está sendo movida, nesse caso negativo, pelas suas toxinas. Está sendo movida pela tristeza, pelo medo, pela raiva, que vão se expressar no seu tom de voz, no seu jeito de falar. E nós, como humanos, somos muito sensíveis, a gente acaba inconscientemente absorvendo aquela forma de ser. Se for uma vez ou outra, vai passar, ir embora e acabou, não fica registrado. Mas se aquilo for um ambiente onde acontece todos os dias com muita frequência, vai deixar marcas profundas no psiquismo da pessoa. E isso serve para adultos também? Por exemplo, se a minha mulher, o meu marido, está nesse nível de toxina, de envenenamento, isso pode... Aí a gente precisa fazer uma ressalva, porque vai depender de como a pessoa está emocionalmente. Uma pessoa que já traz traumas da infância, ela vai acabar entrando nessa onda. Mas alguém que não traz e que está saudável, logo vai perceber. Vai se dar conta. Vai se dar conta que algo está... Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Vai se dar conta logo. É por isso que, justamente, aquela questão dos 7 anos, de 0 aos 7, que a pessoa vai absorvendo, né? Absorvendo, dali para frente continua absorvendo. Aí, chega nesse cenário, não é novidade para ela, porque já está acostumado. Seria isso o que a gente chama de resiliência? Exatamente. Ela não tem, na verdade, não seria resiliência. A resiliência é usada num sentido positivo. Sim. Nesse caso, ela acaba, eu não sei se eu entendi mal a tua pergunta. Tipo assim, quem não se conecta, né? Não. Quem tem facilidade de perceber que o outro está liberando toxinas e não se conecta, isso é o que a gente chamaria de resiliência. Poderia ser um aspecto da resiliência. Não? Tá. Poderia sim ser um aspecto da resiliência. Exatamente, porque aí a pessoa não se conecta e ela mantém-se na sua frequência sem se conectar com a frequência de outra. Ou seja, é resiliente em relação à sua frequência, entendendo aquele problema que não é seu, que aquela pessoa está mal, que não está bem, coisa do gênero. Eu gosto muito de uma frase, Silvio, que diz assim, quem tem ferida aberta e não busca curar as suas feridas, vai sangrar em cima dos outros. Ótimo, excelente exemplo, maravilhoso exemplo, exatamente isso. Eu recebi essa frase de uma ex-namorada que eu tive, onde eu fui uma pessoa um pouco tóxica uma vez. Ela disse assim, vai fazer terapia, que senão fica sangrando em cima dos outros, aí eu não tenho nada a ver com teus problemas. Bem isso, né? As pessoas que estão com toxinas vão jogar toxinas para cima dos outros. E aí, se a pessoa que está recebendo as toxinas tem feridas abertas, vai entrar. Isso no relacionamento de casal, assim, pode ser um problema? Com certeza. Questão de comunicação, questão de... Casais que brigam muito, por exemplo, Silvio. Os dois estão cheios de toxinas. Os dois estão com problemas emocionais e não conseguem se resolver e ficam um batendo no outro. Eu gosto de uma outra frase que diz assim, nós somos tão habituados a nos chicotear com os nossos noia, com os nossos medos e raivas, que quando a gente chega num ponto que percebe que se chicotear não é o suficiente, a gente começa a dar-lhe nos outros.
Sim. Eu vou tentar. É que a gente não está bem conosco mesmo. Se nós não estamos bem, não custa muito machucar o outro também. Já estou todo machucado mesmo, aí eu não tenho a sensibilidade necessária, acabo machucando a outra pessoa igualmente. Então, nesse caso, toxina também gera uma facilidade, digamos assim, de machucar as outras pessoas? Com certeza, eu vou respingar as minhas toxinas nos outros. Ou seja, se eu estou triste, eu não vou conseguir levar alegria para os outros, vou levar tristeza. Se eu estou com medo, eu vou levar ameaça para os outros de alguma maneira, né? Através do meu nervosismo, falando alto, gritando, berrando, um tom de voz exagerado, que vai refletir um medo que está dentro de mim. No caso da raiva e mágoa, igualmente, né? Mas pode acontecer, porque quando tu falou isso, agora me veio uma pessoa na mente. Não vou falar quem é, mas ela me veio na mente. Pode ser que a pessoa não tenha consciência disso, que ela tenha esse comportamento agressivo, de falar alto, de bater, de xingar, ela não tenha consciência que isso é uma alta desregulação. Tipo assim, eu sou assim mesmo, porque eu já ouvi muito isso, tá? Eu sou assim mesmo. No geral, a pessoa não tem consciência que ferir os outros faz mal para ela também, porque os outros revidam, os outros dão um troco. E aí a pessoa não se dá conta disso, que machucar os outros volta para ela. Ela realmente, ela acha que está certa ou coisa do gênero. Não tem consciência. Não tem consciência que há um tom inconsciente de maldade no processo. Um tom inconsciente, porque não é culpa da pessoa, porque ela não está fazendo isso porque deseja, mesmo que ela diga isso. Porque ela não tem consciência do cenário como um todo. Ela foi muito machucada quando criança e agora tudo bem para ela machucar os outros também. É assim que é a vida. É assim que é a vida. É assim que é a vida. Exato, porque foi isso que ela aprendeu. Dentro disso, tu me traz agora uma lembrança de um item do nossa nuvem terapêutica, que é a síndrome da razão. Síndrome da razão. Esse assunto está anotado no meu bloco mental. Eu tenho um bloquinho mental que eu vou anotando as coisas ali que eu preciso perguntar para os entrevistados ou fazer na minha vida. Para você falar um pouco sobre isso, Silvio, seria um tipo de toxina que a pessoa carrega em si, a síndrome da razão? O que é síndrome da razão? A síndrome da razão, aí nós entramos num assunto um pouquinho diferente, que daí não está envolvendo traumas, microtraumas. Envolve um comportamento mental, envolve padrões de pensamento, né? Os padrões de pensamento, eles surgem a partir das cópias que nós fazemos dos outros. Então, se eu tive um pai, se eu tive uma mãe que tinha síndrome da razão, eu vou copiar isso. Tá. Porque eu vou aprender como que funciona o processo e vou desenvolver a síndrome da razão. E aí eu passo a pensar que eu sempre estou certo e eu não desenvolvi a habilidade de analisar o ponto de vista do outro. Tá, então tu tá me dizendo aqui que a gente copia pensamento dos outros? A gente copia, basicamente é isso. E com o tempo a gente copia, porque vejam só, o que são palavras? No português a gente aprende a copiar palavras, mas o que é uma palavra se não são reflexos do nosso pensamento? Então realmente nós copiamos sim o pensamento dos outros, nós copiamos a forma do outro pensar. Ah, tá. E a síndrome da razão é uma cópia de uma forma de alguém que nos antecedeu, pai ou mãe, autoridade importante pensar. Quem tem síndrome da razão, basta olhar para trás, vai descobrir alguém, algum dos seus antepassados, o pai ou a mãe, o avô, a avó, com quem conviveu muito, que tinha síndrome da razão. Dias atrás, eu estava tratando uma pessoa que eu identifiquei na linha familiar síndrome da crítica. Fala um pouquinho disso. Há pessoas que elas têm muita habilidade em fazer críticas, em criticar o tempo todo. Elas têm habilidade de encontrar coisas erradas. E elas não têm facilidade para encontrar coisas boas, certas, para para elogiar, para estimular a pessoa. E elas têm habilidade muito desenvolvida apenas para encontrar coisas que merecem crítica. Obviamente que há coisas que merecem críticas, que precisam ser criticadas, mas é preciso ter um equilíbrio, um pouco de um e um pouco do outro nas doses necessárias. Às vezes a gente pode ultrapassar um pouquinho, mas a gente volta porque logo percebe. Mas as pessoas que têm a síndrome da crítica, elas raramente fazem um elogio, elas têm dificuldade de elogiar,
e tem uma facilidade incrível de apontar supostos defeitos. E esses defeitos normalmente estão associados aos gostos da pessoa. A pessoa não gosta de uma coisa e fala que aquilo é ruim. Por exemplo, imagine alguém que não gosta de maçã e começa a falar que a maçã é ruim. E aí vê alguém comendo uma maçã e diz, nossa, maçã é muito ruim. Por que você come maçã? Por que você come maçã? Ou seja, ela não se dá conta que se trata do gosto dela, que não tem nada a ver com o gosto da outra pessoa. E que para ela comer maçã é errado, porque ela não gosta. O que não tem nada a ver. Então, a síndrome da crítica está relacionado com isso. Nesse caso, eu identifiquei que a pessoa que é meu paciente copiou a síndrome da crítica da mãe, que copiou da avó e assim sucessivamente. Agora é hora de cortar esse processo, né, para não passar para os filhos, porque senão os filhos vão copiar e levar para os filhos deles. E é um inferno contínuo. Exatamente. Nesses dois casos, tanto da razão quanto da crítica, qual é o contexto da palavra síndrome ali? A síndrome é uma palavra utilizada para explicar um conjunto de fenômenos que aparecem com muita frequência, né? Nesse caso específico. Ela pode ser utilizada em outros cenários também, mas é um conjunto de hábitos mentais, nesse caso de comportamento, que acontecem com muita frequência. E a gente utiliza a palavra síndrome, como no caso da síndrome da razão. É uma pessoa que demonstra isso uma grande parte do tempo, né? Ela acha o tempo todo que só ela está mais certa do que os outros, que ela sabe mais do que os outros, e então a gente chama isso também de síndrome da razão, síndrome. Nesse caso eu já sei essa resposta, porque eu fui exposta a isso quando eu era criança, mas você falando como especialista, quais seriam as consequências, por exemplo, de alguém que é criado com um pai ou com uma mãe que tem síndrome da crítica? A gente tende a copiar esse fenômeno, né? No teu caso, eu vejo que você não copiou, talvez pela sua profissão. Tu teve que desenvolver uma profissão que precisou desenvolver a habilidade do elogio, a habilidade de ver o aspecto positivo para poder você se tornar uma grande comunicadora. Então, você foi na direção contrária, né? Por exemplo, há pessoas que eventualmente têm, por exemplo, complexo de inferioridade, mas elas conseguem romper o complexo de inferioridade e se tornar alguém aonde não vai aparecer o complexo de inferioridade porque desenvolveram uma habilidade baseada em algo que estavam buscando muito, né? Eu, por exemplo, tive muito complexo de inferioridade, tive bastante, mas eu precisei aprender a falar em público. Aí eu fui fazendo curso, fui aprendendo a falar em público, aprendi a falar em público e rompi o complexo de inferioridade. Nesse caso, por um desejo específico que acabou sendo maior do que o complexo de inferioridade que eu tinha, eu acabei rompendo. No teu caso também, tu começou a trabalhar na área de comunicações e isso exige que você destaque os elementos positivos, que você, ao estar entrevistando pessoas, você realce esses aspectos e então isso tornou-se uma habilidade sua no sentido de que você conseguiu com o tempo ressignificar talvez aquilo que você eventualmente teria copiado dentro do ambiente. Isso é comum com as pessoas. Uma pessoa que estuda muito tempo um determinado assunto, ela vai acabar aprendendo aquilo. Os livros de autoajuda, por exemplo, auxiliam muitas pessoas a vencerem alguns problemas emocionais que elas têm pela repetição, pelos anos de prática. Acaba superando e ressignificando. E como que alguém que convive com alguém nesse sentido, que tem a síndrome da razão ou síndrome da crítica, não só filhos, né? Porque o nosso público aqui também não é criança, o nosso público são adultos, mas às vezes a pessoa convive com alguém nesse sentido. Como que a pessoa pode se defender disso, Silvio? É muito difícil, dependendo, se for uma pessoa com autoridade sobre nós... Aí é foda. É complicadíssimo, né? Se for uma pessoa igual, basta aprender a maêutica socrática, vai conseguir se defender, né? Mas, assim, teria que realmente aprender alguma técnica para poder se defender mesmo, né? E se tiver autoridade sobre aquela pessoa e não conhecer nenhuma técnica, vai ter que mandar aquela boca, ou coisa do gênero. Teve uma que você me ensinou e que eu ensinei para uma outra pessoa que depois acabou utilizando, que é no sentido assim, como você... É uma pergunta. Se você mora com alguém que é crítico nesse nível, e isso é muito mais foda quando é pai e mãe. Quando é pai e mãe é outro nível, né? Eu brinco que seu pai e sua mãe têm facilidade de
disparar os gatilhos em você, porque foram eles que instalaram. Então, se tem alguém que é muito crítico com você, olha de volta para a pessoa e pergunta assim: como você se sentiria se eu fosse crítico, se eu criticasse você no tom que você me critica, ou na mesma quantidade que você me critica? Tá começando a aplicar a maiêutica socrática, o início do processo aí, ó. Aí tá fazendo a pessoa falar sobre aquilo. Não, vamos dar um podcast inteiro só para maiêutica socrática, então. Silvio. Eu quero saber de vocês aí de casa, o que vocês estão achando do nosso assunto de hoje? Como é que tá para vocês? Se tem alguém se identificando, se está ressoando, como que vocês estão sentindo essa conversa que a gente está trazendo hoje aqui para vocês no nosso Papo Expansivo? Lembrando que vocês vão ver aí número 2, por exemplo, mas é porque é o número 2 do Papo Expansivo, que sempre vai ter, uma vez por mês, o Silvio sempre vai estar aqui com a gente como especialista na área da depressão mental e também de muitas outras coisas, tá, gente? É porque ele não fala. Trazendo informações mais técnicas, mais esmiuçadas com relação aos nossos problemas emocionais. Hoje a gente escolheu os traumas e as toxinas mentais, tá? Então eu gostaria de saber o que vocês estão achando do que a gente está conversando aqui hoje. A Jana diz: quanto aprendizado. A Sheila diz: estou amando o nosso programa de hoje. Silvio, como identificar, por exemplo, porque tem trauma que eu não lembro, né? Tem trauma que a dor foi tanta que a nossa mente, a partir do sistema de segurança dela, bloqueou aquilo ali para... E pode, inclusive, acontecer no útero. E pode, inclusive, acontecer no útero, né? Tem uma doutora que, uns anos atrás, eu fiz um estudo assim, online com ela, e ela fala que as nossas memórias dessa realidade, né, planeta Terra, estamos aqui encarnados, estamos falando só dessa realidade, tá, gente? Quem sabe um dia a gente entra nas vidas passadas aqui. Que as nossas memórias uterinas, elas são concepção, gestação e nascimento. Então, a partir do momento que você é concebido, aquilo ali começa a gerar memórias. No momento que é concebido. Concordo totalmente, né? Isso não é explicável cientificamente, não há como explicar isso cientificamente, mas é o que a gente encontra na prática, né? Vou dar um exemplo aqui. Enquanto estava falando das memórias intrauterinas, eu lembrei do último caso que eu tratei de uma pessoa que me procurou para tratar uma fobia. Exclusivamente pontual, ela não tinha nada. Realmente fomos fazer um mapa emocional, estava muito bem, mas tinha medo de sapo. E aí tem uma casa de sítio e, claro, no interior tem muito sapo. E ela estava realmente muito desconfortável com aquilo, não era nada agradável ir por sítio. Aí a gente foi fazer a regressão de memória e encontramos a cena no útero da mãe quando estava grávida dela. A mãe estava limpando a casa e puxou um sofá e um sapo pulou de trás do sofá em cima do pé da mãe. A mãe deu um berro tremendo, um susto muito grande, aquele negócio frio em cima, e viu aquele bicho feio ali. Aí a criança no útero, eu não fui verificar quanto tempo de gravidez tinha, a criança no útero registrou o medo de sapo. Não sabia de onde vinha dali, do útero, enquanto a mãe estava grávida dela. Mas essa memória, por exemplo, ela é no corpo, ela é na mente... Porque um bebezinho muito pequenininho, concepção, não tem um corpo ali para registrar a informação. Isso seria mental daí? Na verdade, já tem um pequeno corpo, né? Mas cientificamente falando, não dá para responder. Né? A gente sabe na hipnose porque a gente encontra o fenômeno, mas... não dá para realmente exemplificar isso de uma maneira muito objetiva, porque ainda não há noção do mundo lá fora, ainda não tem... Como assim que aquele feto já sabe o que é tristeza, já sabe o que é medo, já sabe o que é raiva ou mágoa? Como assim? Como assim? Não dá para entender isso muito bem, mas a gente encontra o fenômeno, né? Encontra, e esse fenômeno produzindo efeitos. Nesse caso, na hipnose, a hipnose não questiona o fenômeno, se ele existe ou se ele não existe, ou se acredita, se não acredita. Ele está ali e a gente não nega. Né? É um fato.
É um fato, exatamente. Então, a hipnose vai além daquilo que a gente pode explicar cientificamente. Eu imagino que a ciência vai continuar evoluindo e daqui a 100, 200, 1000 anos, obviamente, com o processo evolutivo, algum dia a gente vai saber, porque a ciência também hoje não consegue explicar tudo ainda, né? Há muita coisa sem explicação. E esse é um dos fenômenos da mente humana que não tem explicação ainda. Então, tem traumas que a gente sabe que a gente tem, e tem traumas que a gente não sabe que eles estão ali instalados. Os traumas que a gente sabe são aqueles que a gente pode resgatar sozinho a memória visual. Né? Eu resgato a memória visual, então eu sei da existência daquele trauma. Mas no caso do útero, uma memória intrauterina, dificilmente alguém tem condições de sozinho resgatar uma memória. E nesse caso não vai haver memória visual, vai haver apenas a memória emocional do fenômeno que veio da mãe. Não existe uma memória mental, uma memória visual ali, né? Uhum. E a gente sabe que era um sapo porque está registrado o movimento, o fenômeno, os aspectos que a criança sentiu, enfim, que daí ela traduziu como sendo esse evento, né? E nesse caso daí também tem a mente da mãe, né? Tem a mente da mãe, que está conectada. A mente da mãe pode-se acessar o campo visual. Pois eventualmente sim, porque como explicar esse fenômeno? Mas o fato é que essa percepção é muito clara, de que a mãe moveu um sofá, o sapo pisou no pé, e a gente vai... É por isso que eu tomei essa iniciativa de dizer que não há uma explicação científica ainda, mas pode ser sim, através de repente da mente da mãe, conexão com a mente da mãe. O fato é que o fenômeno é um fato, ele é perceptível numa regressão de memória intrauterina. Às vezes a pessoa ela pode só ter um sentimento, como um medo, por exemplo, e não ter consciência daquilo, da onde aquilo está vindo. Na verdade é bastante frequente, isso é muito comum. A maioria das pessoas que têm problemas emocionais, elas sabem de uma maneira generalizante dos traumas e microtraumas, mas ela não sabe, não tem acesso a todos eles, ou talvez não tenha acesso a um grande... Eu tratei uma pessoa que tinha medo de dirigir. E nós fomos analisar as causas, acho que as causas do medo de dirigir, e chegamos aos 2 anos de idade, quando o pai estava levando a mãe, que estava grávida de uma irmãzinha menor, com toda a pressa, levando ao hospital. E era meio longe, e aí o pai muito rápido, a mãe medo de o pai bater o carro, a mãe ficava gritando dentro do carro, vai mais devagar, e ele queria chegar rápido porque estava com medo de ela dar a luz dentro do carro mesmo. E a criança foi junto para o hospital naquele cenário. E aí ela não lembrava dessa cena, mas aí com a regressão de memória, resgatou a cena, estava lá, e ela se deu conta disso. Então o medo de dirigir veio daquela cena aos 2 anos de idade, que não estava na memória visual dela. Uhum. E aí, portanto, não tem consciência do porquê que se sente daquela forma. Não tinha consciência de onde estava vindo o medo de dirigir, por que se sente daquela forma em relação ao medo de dirigir. Nesse aspecto, tem uma coisa que você fala de vez em quando, Silvio, que é fazer uma análise de como é a minha vida hoje. Por exemplo, assim, tô ruim. Tô me sentindo triste, tô melancólico, tô raivoso. E tem aquele caso que eu acho que eu falei para ti que aconteceu comigo. Eu identifiquei melancolia. Eu identifiquei melancolia. Eu estava melancólico, profundamente melancólico, e não faz muitos dias. E melancolia é um tom da tristeza? É um tom da tristeza. É um tom leve de tristeza, mas ao mesmo tempo espalhado ao longo do tempo. Tipo assim, uma tristeza pode vir e sumir daqui a 10 minutos. A melancolia ela tende a ficar. Ela é leve, mas ela fica por mais tempo. Né? E eu estava sentindo já por alguns dias seguidos, só que ela foi vindo bem devagarinho, foi vindo. De repente eu me dei conta dela. E aí eu fui procurar o cenário ao meu redor, não encontrei nada que justificasse tristeza, nada, procurei não, estava tudo certo, tudo bem, nenhum cenário de ameaça, nenhum cenário de raiva, de mágoa, nenhum cenário real de tristeza. Tudo ok com a família, tudo ok com o trabalho. Tudo ok com o trabalho, e aí eu analisei tudo isso, opa, peraí, está ressoando de algum lugar, né? E aí fui fazer uma análise, acabei conversando com a Deva dentro do carro, acabei dirigindo mesmo, de olhos abertos, fiz uma regressão de memória e cheguei numa cena, quando criança, que trouxe melancolia, que trouxe tristeza para mim quando eu era criança. Né? Uma cena em que os meus pais foram na praia, eles nunca tinham ido na praia, eu era bem bebezinho, bem criancinha, eles nunca tinham ido na praia. E foram à praia sem mim, me deixaram em casa. Só que no dia anterior eu tinha ouvido aquela conversa de que eles iam para um lugar legal, e eu estava entusiasmado com aquilo, e no dia seguinte me deixaram, aquilo me deixou muito triste. Aquela memória estava ressoando naqueles dias. E aí uma regressão de memória eu identifiquei em mim mesmo.
Tu vê que é uma memória com 50 e... 52 anos a memória tinha. 52 anos. A memória tinha 52 anos, me trouxe melancolia. E eu cheguei nela de uma maneira relativamente fácil, porque sendo terapeuta, eu logo fiz análise do meu cenário presente. Não identifiquei, vou no passado. E a minha mente está tão acostumada a fazer isso que eu fui voltando, cheguei naquela cena. Então, essa é uma análise que a pessoa pode fazer quando não está se sentindo bem. Boa. Tá? Boa essa, Jéssica. Então, como que a pessoa poderia ou pode fazer essa análise se ela não está se sentindo bem, Silvio, para saber se isso está ressoando? Ela deve procurar se existe uma razão real para ela estar se sentindo mal. Como assim uma razão real? Ela anda muito nervosa ultimamente, por exemplo. O nervosismo tem uma relação com medo e com raiva. Tá? Se por acaso ela está realmente com um pouco de medo e um pouco de raiva, pode se confundir com algo do passado também, pode misturar um pouco. Mas se ela não encontra nada no presente que justifique o estado emocional dela, está vindo do passado, aí nós temos o ressoamento claramente. Tá, então fica a dica, por exemplo, estou naqueles dias que não tô legal, mas a tua realidade do agora... tá ok, casamento, filhos... Tá tudo bem? Tá tudo bem, então... Tem um ressoamento ali. Tá vindo do passado. Tá vindo do passado. Tá, ok. A sua esposa fez uma pergunta, como eliminamos o que copiamos de negativo? Tá. A cópia que nós copiamos de negativo dos nossos pais, o primeiro passo é tomar consciência. Né? Na terapia, a gente acaba tomando consciência porque nós identificamos alguns processos de cópia, como imediatismo, por exemplo. Eu tratei hoje um caso de imediatismo. O que é imediatismo? Imediatismo é a gente não conseguir perceber o tempo que as coisas precisam para acontecer e a gente fica ansioso porque quer que aconteça antes. Ou acabamos pressionando as pessoas ao nosso redor para que ela faça mais rápido do que é possível realizar. No tratamento de hoje, por exemplo, eu tratei uma pessoa que tem uma empresa e aí ele chegou numa cena em que ele estava pressionando a colaboradora para fazer uma determinada atividade que ele se deu conta, hoje na terapia, que não precisava ser tão rápido e que ela não teria condições de fazer tão rápido quando ele queria que ela fizesse. E ele pressionava ela e aí gerando um ambiente de tensão. Isso é imediatismo, né? Não havia necessidade. Ele poderia deixar para que ela fizesse no tempo dela, que ficasse para amanhã, que ficasse para depois de amanhã, e está tudo bem, não ia gerar um problema grave, só tinha que ser feito. A pessoa não consegue distinguir a diferença entre o urgente e o importante. Importante precisa ser feito, mas não tem muita pressa. O urgente tem que ser feito agora. Tem que ser feito imediatamente. Então, o imediatismo mistura os dois e a pessoa não consegue mais separar o que é urgente e o que é importante. E quando a pessoa não sofre do imediatismo, ela percebe de forma natural e espontânea que algo é importante, mas não é urgente, não precisa ser feito agora. E aí a pergunta era como eliminar os processos de cópia negativo, as cópias que a gente fez do negativo. Então o primeiro passo justamente é tomar consciência. Né? A nuvem terapêutica que a gente utiliza no tratamento, que é um mapeamento emocional, a pessoa vai tomando conta, né, vai tomando percepção durante o tratamento desses padrões e aí começa a observar no seu dia a dia. Então, o primeiro passo é tomar consciência. Peraí, o mediatismo está me afetando. Então, eu começo eu me dou conta disso e começo a observar os fenômenos ao meu redor quando eu estou me equivocando em relações. Quando eu poderia aguardar que uma coisa se realizasse, eu não aguardo. Perfeccionismo, por exemplo, é um exemplo mais fácil de trabalhar, tá? Para que as pessoas entendam. O perfeccionismo normalmente é fruto do medo de errar. Tá? As pessoas que sofrem do perfeccionismo negativo, porque tem também o perfeccionismo positivo. Né? As pessoas que sofrem do perfeccionismo, elas normalmente têm um medo danado de errar e também podem estar sofrendo do medo da crítica, que é a criteriofobia, né? Aí essas pessoas são extremamente perfeccionistas e aí essas pessoas acabam se frustrando muito com o que estão fazendo e acabam até muitas vezes não terminando porque sabem que não será perfeito e aí não querem se frustrar com a imperfeição ou com medo de ser criticadas e elas encerram a atividade e não fazem.
E o perfeccionismo, isso com elas, mas quando elas aplicam o perfeccionismo aos outros, gera muita tensão. Exige que o outro faça como queira, como aquela pessoa quer que seja feito, né? Sobretudo pais obrigam os filhos a fazer do seu jeito. Né? E não necessariamente do jeito correto, melhor, né? Então isso é o perfeccionismo. Aí a pessoa toma consciência de que é perfeccionista, a partir da tomada de consciência ela começa a mudar o seu comportamento, porque não dá para tratar com hipnose, os padrões de pensamento é ir tomando consciência. É ir tomando consciência mesmo, tá? É um processo de tomada de consciência que demanda um pouco de tempo, né? E escolha também, né? Eu acho que assim, depois que eu tomo consciência, eu tinha uma cópia que era uma cópia que eu não gostava de ter essa cópia, que era o gritar, que era explodir no tom de voz, né? Quando algo não me agradava, quando eu não gostava, contrariedade, raiva, explodir no tom de voz. Aí eu começo a me dar conta disso, já faz muitos anos que eu me dei conta que isso era um processo de cópia, né? Vinha do ambiente onde eu fui criada, e eu escolhi que eu não queria aquela cópia no meu sistema. Para isso, tomada de consciência primeiro. Para isso eu precisei me chamar a atenção algumas vezes. Eu lembro até de um dia que eu explodi com um dos meus filhos, assim, no tom de voz, fui grosseira, fui ríspida com o tom de voz. Daqui um pouco, quando terminou aquela fase, eu me dei conta, falei, putz, mas não é isso que eu quero ser, cara. Eu não quero isso aqui em mim, acoplado em mim. Voltei atrás, pedi desculpas para minha criança, né, para o meu filho, de que eu não queria ter feito aquilo, né? Aí aumenta a tomada de consciência. Porque ao pedir desculpas, realmente está internalizando um novo comportamento. E aí, dependendo do comportamento que você está se dando conta, ou da forma de pensar que você está se dando conta sobre alguma coisa, você vai precisar chamar mais a sua própria atenção. Vocês dizer para si mesmo, você está fazendo isso? Assumir que cometeu um erro sem se culpar. Isso é extremamente importante, evitar a autoculpa, porque aceitar o fato de ser humano e ser limitado. Isso é protagonismo, né, Silvio? Isso é protagonismo, com certeza. Escolher o que você quer copiar. Isso é protagonismo. Vamos explicar para os nossos, o pessoal que está nos assistindo, o que é protagonismo nesse caso? O que é protagonismo, então, professor? Pois então, o protagonismo é o antônimo ou o oposto de vitimismo, né? Nós sabemos exatamente o que é vitimismo, todo mundo já sabe. O oposto do vitimismo, portanto, é o protagonismo, ou seja, é a gente se tornar o herói da nossa vida, tomar a cena nas nossas mãos, né? Porque o vitimismo é culpar os outros, e o protagonismo é trazer a responsabilidade para nós, aceitar que somos limitados, aceitar que somos seres humanos imperfeitos e tratarmos de corrigir sem nos culpar. Isso é protagonismo. Que podemos aprender a fazer diferente. Exato, que podemos aprender a fazer diferente. Muita gente vem com essa fala, né? Mas eu não sei fazer diferente. Mas não se dá conta que pode aprender a fazer diferente, né? Eu também não sabia fazer diferente, falar diferente. Por exemplo, quando eu sentia raiva, explodir era o que eu sabia. Mas quando você se abre para aprender o diferente, então o movimento começa a acontecer. Nesse sentido, Jéssica, tem um padrão de pensamento que é copiado também? Que é copiado também, é que não se dá conta que pode aprender. Tá? A maioria das pessoas para de crescer em uma determinada fase da vida, né? Quando a gente fala de melhora contínua, esse é uma das premissas básicas da melhora contínua. As pessoas não se dão conta que, eu diria assim, que em torno dos 30 aos 40 anos, a maioria das pessoas não cresce mais. Vai parando. Vai parando. Vai estacionando. Vai estacionando, exatamente. Então, aí um pensamento como esse, mas eu não sei fazer isso. Essa pessoa já parou de crescer. Eu não sei ser diferente. Não sei ser diferente. Essa pessoa já parou de crescer, porque ela está presa num padrão de pensamento de não se dar conta que pode aprender a ser diferente. Ela acredita que não pode aprender a ser diferente. Tem um padrão de pensamento aí que a impede de crescer. Eu acho que em um outro episódio a gente poderia falar só de padrões de pensamento. Silvio. Poderia. Tem muitos padrões de pensamento. Gente, boa essa. Vocês vão ficar chocados com coisas que são padrões de pensamento e a gente não sabe. Por quê? Porque essa informação não é assim disseminada, ela não é falada abertamente. Vamos falar de um padrão de pensamento que não tem nome?
que eu inclusive nem dei nome, mas é interessante falar sobre ele. Tá. Uma paciente um dia chegou na clínica e me disse: Silvio, esse final de semana eu pensei o tempo todo em trabalho. E aí eu me dei conta que a minha vida toda tem sido assim. Aos finais de semana eu fico pensando no meu trabalho. Né? E não necessariamente no que vai fazer na semana seguinte, mas no trabalho propriamente dito de uma forma preocupante. Sabe? Aí tem um padrão de pensamento. Como assim padrão de pensamento? Ficar pensando no trabalho no final de semana é um padrão. E de pensamento. Então, além daqueles padrões que têm nome, como o imediatismo, como o perfeccionismo e muitos outros ismos, né? Como, nesse caso, é um padrão de pensamento que não é muito raro de ser encontrado, muitas pessoas sofrem disso e que afeta muita gente. Um dos meus preferidos que eu descobri que libertou a minha mente, às vezes eu pego uns vestígios assim na minha mente, foi descobrir o pensamento preto e branco. O padrão pensamento preto e branco. Pode explicar um pouquinho aí para nossa audiência, Silvio, o que é o pensamento preto e branco e como mudar? Pois é, o pensamento preto e branco é uma forma simbólica para descrever as pessoas que têm uma facilidade muito grande para pensar em dois polos. É sim ou é não, é certo ou errado, é isso ou é aquilo. Ou é feio ou é bonito. Ou é feio ou é bonito. Elas não conseguem analisar outras possibilidades, né? E então, assim, uma coisa pode ser feia e bonita ao mesmo tempo, mas para as pessoas que pensam preto e branco, ou a coisa é feia ou a coisa é bonita, né? Então, para que o pessoal possa entender isso melhor, a gente pode também falar em pensamento colorido. Aí a pessoa que tem um pensamento preto e branco só tem dois tons, né? A pessoa que tem um pensamento colorido, ela tem infinitas possibilidades de pensar sobre alguma coisa. Então, ela vai pensar sobre diversos ângulos, né? Uma pessoa que tem a síndrome da razão, por exemplo, tende a ter pensamento preto e branco, porque só ela está certa e o resto do mundo está errado. É um tipo de pensamento preto e branco. Enquanto que o pensamento colorido, ele começa a analisar, né? Tem 10 pessoas aqui, eu vou ouvir as 10, vou ver o que cada uma delas pensa, vou tirar o melhor de cada uma delas. Esse é um pensamento colorido, né? Mas uma pessoa que tem pensamento preto e branco vai ouvir as 10 e vai escolher uma que disse alguma coisa que ela gostou. Eu gostei daquela. Mas pode gostar de todas e um pouco de cada coisa e até desgostar de outro. Então, o pensamento preto e branco, ele exclui as possibilidades, enquanto que o pensamento colorido, ele inclui todas as possibilidades possíveis que foram vistas e identificadas. Inclusive, isso pode fazer com que alguém fique preso numa ideia negativa sobre alguma coisa que faz mal para si. Muito porque fácil. Eu não mudo de ideia. Eu escolhi isso aqui, agora está escolhido, acabou, pronto. Porque eu sou assim e pronto. Porque eu sou assim e pronto. É um tipo de pensamento preto e branco, né? Né? Ela não consegue pensar em possibilidades diferentes, porque será que eu gostaria de ser diferente? Será que eu poderia ser diferente? Será que se eu aprender algo eu serei diferente? Ou seja, esses pensamentos não vêm na mente de uma pessoa assim, né? Esse é o típico pensamento preto e branco. Isso é só uma pinceladinha sobre padrões de pensamento, isso pode levar a pessoa a cair em muitas armadilhas mentais. Esse pode ser um outro assunto importante, não para hoje, mas armadilhas mentais. Armadilhas mentais. Até extremamente interessante. Eu gosto de fazer uma brincadeira quando me refiro. E depois que você liberta o teu pensamento do preto e branco, você começa a perceber nas outras pessoas, né? Porque é isso que vai acontecendo. Quando você começa a liberar em você e se dá consciência em ti, você vai percebendo nas outras pessoas. E eu gosto de brincar, né, fazendo alusão aqui a um filme, que entre branco e preto existem 50 tons de cinza, para quem já assistiu o filme. Parabéns ao Silvio, a nossa âncora Jéssica, pela brilhante escolha do tema. Boa semana a ambos. E a gente está chegando no final aí do nosso bate-papo de hoje, né? Um abraço aí para o Kurt, que deixou essa mensagem. Silvio, o que mais que você acha que é importante ou interessante, ou alguma dica importante para deixar aí para a nossa audiência, para a gente ir finalizando esse nosso papo expansivo de hoje, Papo Expansível. Eu vou mudar o nome desse quadro. Pois é, o nosso tema de hoje está em torno do conceito das toxinas mentais, né? Então, para deixar bem claro o que são as toxinas mentais, é uma expressão simbólica para representar a tristeza que nós armazenamos e que está registrada dentro de nós. A tristeza por si só, como uma expressão generalizante, ela não é necessariamente uma toxina, mas se eu registrei
essa tristeza e ela está marcada na minha memória, então ela começa a se tornar uma toxina. Então, nós mencionaríamos a tristeza, os medos, né? E o mais comum é a ansiedade, as preocupações, que também é um tipo de medo, né? A mágoa, a raiva são toxinas, sentimentos de rejeição, sentimento de abandono, sentimento de a vergonha, o sentimento de culpa, o sentimento de humilhação, são toxinas emocionais, ou toxinas mentais nesse caso, quando ficam registradas na nossa memória. Então é preciso eliminar essas toxinas e a única forma, na minha opinião, como terapeuta, de resolver de forma definitiva certos problemas emocionais, não vamos aqui colocar todos no mesmo balaio, mas de resolver certos problemas emocionais é eliminar essas toxinas. Sem eliminá-las, não há como resolver. E tem algo, Silvio, que a pessoa pode ir fazendo sozinha? Pode, sim. Claro, na verdade, tudo pode fazer sozinho, tá? Só que precisa ter paciência daí, né? Precisa aprender, precisa tirar o tempo para se dedicar e aprender a como fazer, mas é possível sim. No entanto, se forem muitas, daí torna-se quase impossível, né? A gente pode ir vencendo uma ou outra sozinho, como no caso, eu venci o medo de falar em público, né? Eu sempre fui muito tímido, extremamente tímido, embora ainda hoje eu seja um pouco, mas agora muito tá menos. Aí dando entrevista, muito menos. Esse povo. No caso, eu venci o medo de falar em público, eu precisei vencer, tive que superar isso e consegui superar, né? Mas com prática, não tinha escolha. Então eu superei sozinho. E como que foi isso? Justamente a prática, a insistência, não desistência, e aí eu superei o medo de falar em público, o medo de encarar o microfone, mas outros elementos do meu quadro emocional em relação à síndrome em relação ao complexo de inferioridade, permaneceram ali. Eu precisei ir tratando aos poucos, né, esses elementos. Então, outro elemento que me afetou muito na minha vida foi a preocupação crônica, né? Que eu realmente sofri muito de preocupação crônica e eu tratei com grafoterapia. Levei vários anos tratando preocupação crônica, escrevendo a respeito das minhas preocupações. Tratei com grafoterapia, né? Só que realmente isso toma muitos anos. Se a gente quiser tratar de forma rápida, a gente precisa de alguém para nos guiar no processo e acelerar. Ok, então, professor, eu vou colocar aqui. Já se prepara aí, Fernando. Aprendeu coisas boas e bonitas hoje, Fernando? Para você. Opa. Mas o Fernando falou que a tela do celular dele está inteirinha. Então, se você está com a tela do celular aí, né, naquele estado, então está na hora de procurar uma terapia. E antes de eu dar tchau para o nosso entrevistado de hoje, eu quero lembrar vocês mais uma vez que tem sorteio rolando lá na página do Caminhos da Cura no Instagram. Então, vai lá, segue a gente, @Caminhos da Cura, tá? Ali tem uma publicação no feed que tem todos os detalhes de como que você acessa o sorteio da Arro, que tem as lindas camisetas personalizadas aí, né? Com visões, com mirações, com expansão de consciência, tá bom? E eu vou deixar uma boa noite aqui para os nossos patrocinadores, tá bom, Fernando? Para nós ir, é hora de dar tchau, como diziam os Teletubbies. É hora de dar tchau. Falar em Teletubbies vai disparar um monte de memória aí de vocês, né? A galera que assistia Teletubbies. Assistiu os Teletubbies, Fernando? Então já estamos rumo à fila do INSS, né? Quem tem memória boa aí, nós já estamos no caminho do INSS. Se Deus quiser, nunca vou precisar chegar lá. Deus quiser, e eu também quero, né? Então, podemos agradecer aí os nossos patrocinadores, Fernando. O rapaz está um ninja hoje. Agradecendo, então, muito a nossa querida amiga Leia, Espaço Terapêutico Leia, em Nova Veneza. Quem quiser fazer atendimento presencial com a Leia, porque ela também faz online, então vai ter que se deslocar até Nova Veneza, porque é lá que ela atende, tá? Além de mestra em Reiki, ela também é consteladora familiar e toda quinta-feira à noite tem grupo de constelação lá em Nova Veneza. E, gente, tem tudo, Calé, tem que entrar na fila, porque explode os grupos de constelação, tá? Então, nas quintas-feiras tem aí os grupos de constelação da Leia. Tem um convite aqui especial que está sendo feito pela Leia, dia 2
de dezembro, 2 de dezembro. Anote, guarde essa data aí no seu calendário. É um sábado. Das 8 às 8 vai ser um evento. Das 8 da manhã às 8 da noite. A Leia vai estar promovendo aí, junto com a sua equipe, o Dia Feliz no Recanto Feliz. Ou seja, é um dia para você ir lá no Recanto e ficar feliz, com informação, com conhecimento, com passeio, com música boa, comida boa. E nesse evento vai ter palestra do nosso professor Silvio, que vai estar palestrando sobre o assunto missão de vida, tá? Então, nesse telefone, né, aqui no contato da Leia, você também pode adquirir aí o seu ticket para passar o dia no Recanto Feliz. Gente, assim, ó, perto do que vai ser oferecido lá, falando isso, tem almoço, tem café, R$ 197 para passar o dia lá, das 8 às 8, e aproveitar tudo isso. Só a palestra do Silvio vale isso? Quer dizer, vale muito mais, né? Mas para passar o dia todo com comida, com passeio, com palestra, com dança, com um monte de recreação, R$ 197. Mas aproveita, tá, gente? Tem bastante vaga, mas mesmo assim as vagas são limitadas. Um beijo aí. Agradecer o Silvio, né, pela parceria aí com o programa como patrocinador. Agora estou te agradecendo por você confiar no movimento que a gente faz aqui. E depois de tudo que vocês ouviram do nosso professor, se você sente que o que ele falou aqui ressoa contigo e você está precisando fazer esse aprofundamento terapêutico, mas principalmente com relação à depressão tipo 2, depressão mental, entra em contato com o Silvio, vai lá e segue ele no Instagram, tá, gente? @SilvioKnismates, eu acho que é assim que está no Instagram, né? Silvio Mates. Silvio Mates, @Silvio Mates. Segue ele lá no Instagram, que do Instagram tem todos os links para você já entrar e falar direto com ele lá no Zap Zaps, tá bom?